O Espírito Santo de Deus, parte 2. No estudo anterior, aprendemos que Jesus concedeu aos seus discípulos o poder do Espírito Santo para que pudessem testemunhar em seu nome. Após receberem o Espírito Santo, todos eles passaram a anunciar Jesus Cristo. Hoje, continuaremos a aprender como o Espírito Santo capacitou outras pessoas a serem fortalecidas na fé. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 está escrito: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais passaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Para um pouquinho. Aqui menciona que eles estavam reunidos em uma localidade, todos estavam no mesmo lugar, e veio sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trata com cada pessoa individualmente, mas tem a forma certa do Espírito Santo agir. Essas pessoas aqui que foram cheias do Espírito Santo, cada uma delas individualmente foram cheias, só que elas não estavam nas casas delas. Elas estavam naquele lugar específico, esperando ali a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre eles. Aqui eu tenho um ensinamento, eu tenho um entendimento que tem bênçãos que nós vamos conseguir dentro da nossa casa, no nosso quarto, em oração. Mas tem bênçãos que nós só iremos conseguir na congregação, no momento da reunião. O Espírito Santo, ele pode vir sobre qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ele não está limitado a um espaço específico. Mas analisando os relatos bíblicos, nós encontramos o ajuntamento de pessoas e ali uma presença do Espírito Santo. Se essas pessoas não estivessem naquele local, cada uma tivesse em suas casas, será que elas seriam alcançadas? Não, porque tinha uma regra para ser seguida, uma obediência, para que através dessa obediência, aquelas pessoas fossem cheias do Espírito Santo. O congregar é muito importante. Uma pessoa que deseja ser cheia do Espírito Santo, ela precisa aprender a congregar. Mas não é só congregar, fazer parte de uma igreja. Ela tem que amar a igreja. Ela tem que lutar em prol da obra de Cristo na igreja. É comum você encontrar muitas pessoas que falam mal das igrejas. São pessoas vazias do Espírito Santo. São pessoas sem Deus. São pessoas revoltadas que acabam de uma certa forma atirando pedras em algo deixado por Deus. Aqui nesse momento, que nós lemos aqui de Atos 2, que o Espírito Santo veio sobre todos, foi ali que surgiu a igreja cristã, começou ali, e a partir daquele momento, houve a expansão, a multiplicação. Quando nós congregamos, buscamos o Espírito Santo, não somente em casa, mas também na igreja, e trabalhamos em prol das coisas de Deus, Deus ele tem um compromisso maior com nós. Quanto mais nós fizermos para Deus, mais nós teremos de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, maior será Deus em nossas vidas. Tem uma história que uma criança chegou para o pai e falou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? Ele levou o filho no aeroporto e tinha um avião que estava se aproximando. Ele falou: meu filho, aquele avião é grande ou pequeno? O filho falou: é pequenininho, pai, bem pequenininho.
E aquele avião pousou, o pai levou o filho para aquele mesmo avião, que ele falou que era pequenininho, e ele falou: meu filho, esse avião é grande ou pequeno? Ah, pai, esse avião é grande. Ele falou: assim é Deus. A distância que você se encontra dele vai mostrar o tamanho que ele é na sua vida. Quanto mais longe, menor ele é. Quanto mais próximo, maior ele é. Apesar de ser uma história, uma ilustração, mas é uma realidade. Se você quer ver Deus mais presente na sua vida, seja mais presente nas coisas de Deus. Se envolva mais com as coisas de Deus. Ganhe mais almas para o reino de Deus. Seja um multiplicador do Evangelho. Trabalhe em prol do reino de Cristo. E aí você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te revestir cada vez mais. Agora não esqueça, o congregar, se reunir no ajuntamento, que é isso que nós estamos fazendo, é bíblico. Mas você vai ver aqui na sequência da leitura, que pessoas deixam de congregar, e não é só desde agora, desde sempre. Olha o que está escrito aqui, ó. Vamos dar sequência aqui à leitura. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ó. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Aqui está falando do fim dos tempos. Quando nós nos afastamos da igreja, sem perceber, começamos a nos afastar de Deus. Hebreus estava falando, a carta aos Hebreus, melhor dizendo, o autor é desconhecido, estava sendo mencionado que eles precisavam congregar, e a orientação era: não deixe a vossa congregação como é o costume de alguns, antes comecem a cobrar, exortar uns aos outros, para que congreguem mais. Se naquela época, irmãos, já tinha uma renúncia da congregação, das congregações, imagine em pleno século 21, onde nós estamos na era digital. Você pode assistir quantos cultos você quiser no seu celular, na sua televisão. Você pode ouvir quantos louvores você quiser no seu rádio, no seu celular, na sua televisão. Isso é bom. Lá em casa tem uma televisão, põe lá os louvores e fica o dia todo tocando. Só para algumas exceções. Isso é bom, isso é muito importante. Mas esse momento aqui, ó, não pode ser substituído por nada, que é o momento do ajuntamento. Quando nós começamos a tratar com indiferença o momento do ajuntamento, sem notar, nós começamos a nos afastar. E essa semana eu vi um vídeo na internet que me chamou muita atenção. Até o próximo parágrafo do estudo, eu descrevi mais ou menos o que falava o vídeo, e eu achei muito interessante, porque no vídeo falava o seguinte: Deus criou os peixes para estar no mar. Então, aquela criação precisa estar na fonte do Criador ali, precisa ter um ambiente certo para conviver. Então, o lugar dos peixes é onde tem água. Deus, ele falou para a terra produzir ervas, produzir plantas, e ali foram surgidas as plantas, certo? Onde é que a planta tem que estar? Na terra. Mas quando tratou-se do homem, ele falou consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Onde é que o homem tem que estar? Em Deus. Se você pega o peixe criado, que Deus deu o comando das águas, e tirar ele da água, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Se tirar a árvore da terra, que Deus deu o comando para a terra produzir árvores, se tirar a árvore da terra, o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque o lugar da árvore é na terra, o lugar do peixe é na água. Se nós sairmos de Deus, o que vai acontecer? Primeiramente vem a morte espiritual, iremos morrer espiritualmente, e depois vem a morte física. Então nós temos que estar em Deus, colados em Deus, fortalecidos em Deus. Se você se afasta de Deus,
você se desvia, você sai dos planos dele. E aí eu falo sem medo de errar. Fora exceções, não existe crente avivado longe de igreja. Não existe. Salvo exceções. Qual exceção? É aquela pessoa que não pode ir à igreja porque tem algum problema que impede dela ir numa igreja. Ela não pode se locomover. É uma questão de idade. É uma questão de saúde. É aquela pessoa que está em uma localidade que não tem igreja, então não tem como ela ir. Salvo exceções, mas a regra é congregar. Se a pessoa convive com lugares que tem igrejas e ela se recusa a congregar, com todo respeito, eu não consigo ver uma pessoa dessa na presença de Deus, e eu falo isso sem nenhum medo de julgar, sem nenhum medo, sem medo nenhum, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que ela precisa congregar. O congregar é mandamento, é regra de Deus, assim como o perdão é mandamento, é regra de Deus, assim como amar ao próximo é mandamento, é regra de Deus. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe que tem regras a seguir, ela sabe que tem normas de Deus para seguir. Não, eu não vou à igreja nenhuma, não gosto de igreja nenhuma. Trata-se de uma pessoa revoltada, uma pessoa vazia do Espírito Santo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa muito entendida da Bíblia. Conversei bastante com ela, e aí no final ela falou que não congregava em lugar nenhum. Eu falei, que pena que restou para você só o conhecimento. Não, mas que não sei o quê, que não acho necessário. Eu falei, você tem família? Tenho filhos, então. Você fala que não precisa. Eu até acredito que você não vá para o mundo fazer bobagem, besteira. Assim como eu. Se eu parar de congregar hoje, eu acredito que eu não vou para o mundo fazer besteira. Eu acredito. Certo? Isso eu falando para ele. Mas será que a tua descendência tem essa mesma estrutura? Já imaginou quantos jovens são alcançados pelas igrejas? Jovens esses que não têm estrutura para conduzir sua vida lá fora se não tivesse o suporte da igreja. Quantas pessoas hoje estão com a vida estabilizada porque Deus usou a igreja? Aí amanhã ou depois, agora eu sou contra a igreja e achar que eu estou cheio do Espírito Santo? A igreja é de Deus, irmãos. Deixa eu citar aqui um exemplo. Vamos trabalhar aqui em cima do nosso ministério, Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem o presidente, que é o missionário R.R. Soares. Digamos que, só um exemplo, está amarrado, isso não faz perigo acontecer. Mas digamos que o missionário cometesse um adultério. Irmãos, isso não muda em nada a minha visão em relação à igreja. Por quê? Porque a igreja não é do missionário. A igreja é de Cristo. Digamos que, um exemplo, está amarrado, é só um exemplo, a Igreja da Graça é um ministério sério, mas digamos que a metade dos pastores se corrompam, penda para o lado da prostituição, de tudo que não presta, está amarrado, é só um exemplo. Não vai mudar em nada a minha visão da igreja, irmãos. Por quê? Porque a igreja é de Cristo, não é dos pastores. O que vai acontecer? Os contaminados, na hora certa, no momento certo, vão ter que prestar contas com Deus, não é comigo. E eu não sou o juiz deles. Então, quando eu vejo alguém errando, seja ministério A, ministério B, ministério C, e eu começo a combater o ministério, eu estou batendo de frente com o dono do ministério. E quem é o dono do ministério? É Deus. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai se arrebentar. Por quê? Porque trata-se de uma pessoa desviada na fé, e uma boa parte até acha que está sendo uma ferramenta importante para salvar o evangelho. Coitados, não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. O ministério não é do homem, irmãos. Vou citar um exemplo. O ministério sacerdotal, no passado, era algo criado por Deus. Ele era um sacerdote. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os 3 estavam contaminados.
o templo não ia deixar de ser templo por causa deles. As pessoas não iam deixar de alcançar o perdão de Deus mediante o sacrifício e as oferendas por causa deles. Só que no momento certo, na hora certa, veio a sentença sobre os três. Sobre o profeta Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. Mas o ministério sacerdotal era de Deus. Assim é o ministério. Deus levanta uma pessoa para fundar um ministério. Aquele ministério não é daquela pessoa, aquele ministério é de Deus. E por mais que pessoas se contaminem, saiam dos planos de Deus, o ministério vai continuar sendo de Deus. Apenas ferramentas contaminadas que no tempo certo, na hora certa, Deus vai tratar de remover, mas aí pertence a Deus, não é a nós. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não cria aversão, rejeição para com as igrejas por causa dos pecadores. Ela sabe que o congregar é uma orientação de Deus e que ela precisa congregar, não só por causa dela, mas por causa da sua descendência. Os filhos precisam ver os pais congregando. Os filhos precisam ver os pais falando bem da igreja. Os filhos precisam ver os pais falando bem do pastor, para que eles cresçam tendo temor. O que vai acontecer? Logo em seguida é os netos, que vão crescer também vendo os pais e os avós falando bem das igrejas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai se levantar contra a igreja, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. O homem fica durante um período na administração. O homem fica durante um tempo, e na hora certa, Deus dá a devida sentença. O ministério não deixou de ser de Deus por causa do homem contaminado. Então você que deseja ser revestido do Espírito Santo, nunca se esqueça disso. Você precisa congregar, levar a igreja a sério. As contas da igreja não é responsabilidade do pastor. As contas da igreja é sua responsabilidade. O andamento da igreja não é só responsabilidade do pastor. O andamento da igreja também é sua responsabilidade. Eu estava falando hoje aqui de manhã para os irmãos. Digamos que a pessoa chega na igreja e, um exemplo, tem um filho que é maltratado na escolinha. Será que Deus não está querendo que você vá para a escolinha? Pastor, minha filha foi maltratada na escolinha. Mas será que Deus não quer usar você, mãe, na escolinha para tratar bem as crianças? Eu estava citando, irmãos, que às vezes as pessoas não entendem que na obra de Deus às vezes tem muitos Saúls, porque os Davis estão escondidos. É mais ou menos o seguinte: hoje você pegar a maioria das igrejas, dos ministérios, quando você vai para as escolinhas, você tem o quê? Criança cuidando de criança, salvo algumas exceções. Mas por quê? Porque os adultos não querem cuidar de criança. Aí o pastor pega lá uma mocinha de 12, 13, 14 anos para cuidar. Aquela menina tem uma estrutura? Não tem, é criança cuidando de criança. Mas por que tem que colocar aquela tia de 14 anos? Porque às vezes uma de 20, de 30, de 40 anos, que tem toda uma estrutura, toda uma preparação para lidar com criança, não quer. Digamos que você chega no carro, seu carro no estacionamento, aí você pega lá um obreiro estilo Pedrão, né? Te maltrata. Será que Deus não está querendo que você cuide daquele estacionamento? Poxa, eu cheguei nessa igreja, eu fui maltratado no estacionamento dessa igreja, o pastor está levantando o obreiro, eu vou fazer a obra de Deus, Jesus, eu vou ficar nesse estacionamento, todo mundo que pisar o pé aqui, eu vou tratar de uma forma excelente. Seja Davi. Mas as pessoas, irmãos, por estarem vazias do Espírito Santo, não querem compromisso, não querem ter responsabilidade, vão se tornando pessoas, desculpa a expressão, casca de ferida. O que é casca de ferida? O que é essa expressão? Você tem uma ferida, todo mundo sabe o que é ferida, né? Você machuca, cria aquela ferida, e aí tem aquela casquinha, quando você toca, dói, né? É muito sensível.
Nós estamos pastoreando e lidando com muita gente hoje que é muito sensível. Se você olhar para a pessoa um pouco diferente, a pessoa já se ofende. Se você chegar numa pessoa e falar, meu irmão, pega aquilo para mim, poxa, esse cara está querendo dar ordem em mim. Então, uma geração difícil, sabe? Vazia de Deus. Isso é geral, é um problema mundial que está acontecendo nas igrejas. Pessoas que não querem se envolver e, ao mesmo tempo, pessoas que você não pode falar mais nada, porque tudo se ofende. Uma pregação, o pastor tem que ter muito cuidado, porque dependendo do tom de voz dele, dependendo do que ele falar, aquela pessoa não volta mais nem na igreja. Irmãos, são pessoas, como Cristo falou, sepulcros caiados, por fora são belos, mas por dentro é imundícia. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, quando a pessoa busca o Espírito Santo, está revestido, ele quer saber como ele pode somar. Meu Deus, o que é que eu posso fazer pela tua obra? Como é que eu posso multiplicar para o teu reino? Senhor, eis-me aqui. Ele tem prazer em estar evangelizando as pessoas. Ele tem prazer em estar plantando a semente no coração das pessoas. Mas isso, irmão, só se a pessoa estiver cheio. Senão, tudo que envolve Deus torna-se um fardo, um peso. Agora já imaginou a pessoa estar dentro da igreja, vazia do Espírito Santo? A igreja torna-se um fardo, um peso. Tudo que a igreja for fazer vai ser um fardo, um peso para você. Então você não vê a hora criar uma situação ou acontecer alguma coisa para você sumir. Por quê? Porque a igreja virou um fardo, um peso. É culpa da igreja? Não, é culpa sua. A pessoa, quando busca Deus e olha para Cristo, ela é avivada, independente do lugar. E independente do que aconteça com ela, ela permanece com Cristo. Quantas pessoas, irmãos, deixam de congregar, isso em vários ministérios, coisinhas bobas que acontecem, é contrariado. Eu até citei hoje de manhã aqui, quando eu comecei na obra de Deus, em São Paulo, eu me deparei com muitas situações desagradáveis, pessoas que faziam parte da equipe, que de uma certa forma faltava com respeito, mas eu nunca deixei aquilo dali entrar no meu coração, e nunca pensei em parar por causa das pessoas. Quando você está cheio do Espírito Santo, a pessoa pode chegar, pode te maltratar, você não está nem aí. Você não está aqui por causa do homem, você está aqui por causa de Deus. Quando a pessoa está vazia do Espírito Santo, uma coisinha de nada, uma repreensãozinha de nada, você já acha que você já tem um motivo e a carta branca assinada por Deus, a autoridade, a bênção espiritual para você sair. Aí o que acontece? Sai dos planos de Deus. Já imaginou se cada pessoa, irmãos, que conhece o Evangelho, Deus pudesse contar com ela? Se você pegar ali do Shopping São José, até ali a Bemol, a pé, com papel e uma caneta na mão, abordando cada pessoa que você encontrar no caminho, eu tenho certeza que mais de 90% estão desviados. Ô meu irmão, tudo bem? Se eu não para oração, você frequenta alguma igreja? Rapaz, já frequentei. Pode abordar o outro. E aí, meu irmão, tudo bem? Você frequenta alguma igreja? Rapaz, eu estou meio distante, eu estou meio paradão, estou meio desviado. 90% ou mais estão desviados. Então o Brasil já está evangelizado em massa. Agora o que tem, e muito, sobrando muito, é crente desviado. E uma outra parte, desculpa a expressão, crente casca de ferida. Tudo se ofende, tudo se machuca, dói. E aí sobrou o quê? Uma pequena parte para lutar contra o reino das trevas. O próprio Senhor Jesus falou que a seara é grande, mostrando o tamanho da responsabilidade que é. A seara é o mundo, é grande, e poucos são os ceifeiros, poucos são os que realmente produzem para o reino dele. Então nós temos esses poucos para trabalhar contra o reino das trevas, para tentar dar sequência à obra de Deus, e esse muito desviado, que não quer nada com nada, casca de ferida, para atrapalhar. Aí você acha que Cristo está precisando que uma pessoa cheia do Espírito Santo vá para a rede social falar mal de igreja, irmão?
fazendo com que pessoas do outro lado da telinha, que está nas drogas, que está na feitiçaria, que está começando a congregar no ministério daquele, que Deus vai começar a fazer uma obra na vida dele, veja esses vídeos e cria um trauma de igreja e não vai, termina a vida dele no inferno, seguindo os demônios. Você acha que Deus quer uma pessoa cheia do Espírito Santo em rede social, falando mal de Assembleia de Deus, irmão? Falando mal de igreja A, igreja B, igreja C? Não, Deus quer a pessoa cheia do Espírito Santo lá na boca de fumo, evangelizando os drogados, as prostitutas, evangelizando as pessoas que estão na rua. Sim, Deus quer essas pessoas cheias do Espírito Santo fazendo isso. Não é do lado de uma telinha do computador, no ar-condicionado, falando mal de igreja, achando que é salvador do evangelho. Não, irmãos, isso é pessoas contaminadas. E você vai ver que o tempo vai mostrar que esse tipo de gente fica para trás. Já ficou para trás. Nós temos que orar para que essas pessoas criem juízo e parem de ser crianças na fé e passem a produzir para Cristo da forma certa, evangelizando os perdidos, ganhando os perdidos. Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18. Somos orientados a buscarmos o Espírito Santo. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Esta passagem bíblica encontrada em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo aconselha os cristãos a não se embriagarem com vinho, pois isso pode levar a discussão e brigas. Em vez disso, ele os exorta a se encherem do Espírito, ou seja, buscar o Espírito Santo. É isso que é a orientação. E não vos embriaguei com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Busca o Espírito Santo, tenha sede do Espírito Santo. Nós estamos nesse propósito de oração, 20 minutos de oração por dia. Começamos na semana passada, vai se renovar por essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 20 minutos de oração por dia. Uma parte desses 20 minutos, ore de joelho, busque o Espírito Santo para a sua vida, carregue a sua bateria espiritual, recarregue a sua bateria espiritual. Você vai buscando nas madrugadas, você vai buscando em casa, escutando pregação, escutando louvores, você vai se acendendo, chega um momento, meu irmão, você entra na igreja, você, nossa, que lugar gostoso, mas aquele lugar, há uma semana atrás, era um lugar desagradável. Por quê? Porque você vazio, o diabo começa a colocar na sua cabeça que o lugar não presta. Você vazio, o diabo começa a colocar na sua cabeça que o problema é o lugar e não você. Quando você começa a buscar, meu Deus do céu, é tudo diferente. Até no trabalho as pessoas começam a procurar você para pedir orientação. Quando você chega, vai chegar alguém para bater um papo com você, pedir uma orientação, porque Deus vai ver você carregado, cheio, o Espírito Santo vai estar contigo. O que vai acontecer? As almas virão até você, no trabalho, na família, porque você passará do mundo espiritual a ser uma referência. Ser aceso ou apagado, depende de você, depende de nós. Aí aqui eu finalizei falando, busca o Espírito Santo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Aqui fala sobre buscar, sobre bater, pedir, bater e buscar. Você pede, você busca, você bate. Aqui menciona o quê? Aquilo que você pede, você vai receber. Aquilo que você busca, você vai encontrar. Então é importante você buscar o Espírito Santo. Queira mais do Espírito Santo. E com certeza, Ele irá te revestir. Feche os olhos, por favor, coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Pai, abençoar cada pessoa aqui presente. Venha transformar cada um, enchendo com a Tua graça e com o Teu poder, com a Tua virtude e com a Tua unção. Tu és poderoso, Pai. Santifica o Teu povo, que o Teu Santo Espírito possa enchê-los de uma forma sobrenatural. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.